Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Swing Trade na Prática. Eu sou o Ari, um trader profissional, e hoje vamos falar sobre uma estratégia de trade que pode gerar bons lucros em um curto período de tempo, o Swing Trade. E se você é estudante, trabalha em um período integral ou é novo no mercado e deseja aprender uma estratégia eficaz para operar ações, criptomoedas, Forex ou até mesmo qualquer outro mercado para fazer dinheiro no mercado financeiro, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final para você aprender tudo sobre como lucrar com Swing Trade, e para ajudar esse canal a crescer e assim eu conseguir ajudar cada vez mais pessoas, curta esse vídeo, isso faz uma grande diferença, isso faz alcançar muito mais pessoas que desejam viver do mercado financeiro. Então, o que é o Swing Trade? Em termos simples, é uma estratégia de compra e venda de ativos baseado em movimentos de curto prazo. O objetivo é comprar ou operar vendido quando estão próximas ao nível de suporte e vender quando o preço estiver em um nível ali de resistência, visando um lucro acima de 10% por trade em alguns dias. O Swing Trade ele é ideal para aqueles que não podem se dedicar exclusivamente ao Day Trade, que envolve monitoramento constante e também um maior risco, ou investir para o longo prazo, que requer esperar meses e anos para ter algum retorno. Com o Swing Trade, você pode equilibrar riscos e recompensas em um período curto de tempo, em questão de dias, em questão de semanas. E por falar nisso, a Fórmula da Alta Renda, que é meu treinamento gratuito de Swing Trade para ganhar tanto em real quanto em dólar, está com as inscrições abertas agora, que será no dia 3 de julho. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E caso você esteja vendo esse vídeo depois dessa data, não se preocupe, vou deixar o link da lista de espera para você participar de uma próxima oportunidade. Também vai estar aqui nos comentários. Bom, vou dar um exemplo para você ver aí como é que é a compra dessas ações quando elas estão em nível de suporte, ou seja, quando estão abaixo do preço, quando estão também baratos. Essa é um tipo de estratégia. Quando o preço está ali num suporte, ele basicamente é dito no mercado que o preço daquele ativo, daquela ação é barata. E aproveitando esse movimento, você vende essas ações quando o preço estiver próximo ao nível de resistência, ou seja, aproveita uma próxima alta do preço e você vende ali quando estiver ali batendo uma resistência em que o preço tem uma dificuldade para subir. E tudo isso é possível com análise técnica simples, sem a necessidade de um estudo aí fundamentalista muito aprofundado, ou seja, ler páginas e as páginas de relatórios de empresas, que, vamos combinar aqui, é muito confuso para quem está iniciando no mercado. E muitas vezes acaba deixando também quem tem muita experiência mais confuso ainda. Então vamos falar hoje sobre suporte e resistência, essa estratégia que faz você lucrar no mercado financeiro. Bom, vamos agora à parte prática do que é o suporte e que é uma resistência. Todo preço, qualquer gráfico, todo preço de um ativo em qualquer gráfico, em qualquer tempo gráfico, sempre vai apresentar alguma dificuldade para alta ou para queda. Sempre vai encontrar ali uma demanda muito grande em algum ponto de vendedores em uma tendência de alta e uma demanda muito grande de compradores em uma tendência de queda. Vou mostrar aqui agora para você para ficar ainda mais simples. É importante que você saiba o seguinte: o preço, se estiver em tendência de alta, em algum momento ele pode encontrar nessa tendência de alta alguma dificuldade para continuar subindo, ou seja, ele pode bater aqui e acabar caindo novamente. Isso daqui seria uma resistência. Ou, se o preço de qualquer ativo estiver em uma tendência de queda, ele pode encontrar também resistência para continuar essa tendência de queda. Ou seja, tem uma grande demanda compradora aqui que pode fazer o preço voltar a subir. Então, o preço ele sempre vai encontrar um suporte e uma resistência. Isso daqui é o beabá do mercado financeiro. Sabendo disso, você já sabe que o preço de nenhum ativo, de nenhum mercado vai subir para sempre ou descer para sempre, independente do tempo gráfico. Como sempre operamos aqui no Swing Trade, utilizamos sempre os tempos gráficos diários, os tempos gráficos semanais e os tempos gráficos de 4 horas para operar no mercado. Bom, e essas resistências e suportes também é encontrado nesse movimento de alta ou no movimento de queda. Não quer dizer que o preço do ativo vai reverter a tendência. Por exemplo, se o preço está subindo, ele vai formando aqui pequenos picos. Nesses pequenos picos, isso aqui é uma resistência, isso aqui é uma dificuldade que o preço encontra para continuar a tendência de alta. Logo depois, ele tem uma pequena retração, essa pequena retração, logo depois encontra um suporte, que é uma resistência, uma dificuldade para o preço cair, depois volta a subir. A demanda compradora volta logo em seguida. Isso daqui também é um suporte e uma resistência. O preço encontra dificuldade para subir e para cair. Sendo que quando isso aqui acontece, o preço está em um patamar altista, mesmo ele encontrando resistência para tendências de queda e encontrando resistência para tendências de alta. Mas ele está formando
fundos mais baixos que os fundos anteriores, mostrando aí uma tendência de alta no mercado financeiro. E isso aqui também é um beabá. Isso aqui é bem básico, você precisa saber. Não é segredo nenhum você saber disso. Isso aqui, todo grafista, todo trader utiliza isso aqui nas suas operações. Agora vamos para as estratégias que você precisa para saber quando comprar e quando vender. Sabendo disso, que o preço sempre tem uma dificuldade para alta, uma dificuldade para queda, existe não só tendência, existe um período lateralizado, que é o que muitas pessoas operam de maneira muito errada. Isso aqui de maneira muito errada. O gráfico lateralizado, ele vai encontrar aqui, vai mostrar para você, picos que mostra para o trader, mostra para o mercado financeiro, que aqui tem uma região muito grande de vendedores que faz o preço voltar para a tendência de queda nessa região aqui. Ou seja, aqui tem muitos vendedores e não vale a pena tentar operar contra eles. E quando eu falo vendedores, são instituições financeiras, são grandes bancos, são um volume muito grande de dinheiro sendo negociado nessa região em que acontecem os picos. Isso aqui nada mais é do que uma região de venda, uma região com alta liquidez para venda. Ou seja, tem muitas pessoas aqui que gostam de operar vendido, entrar num ponto vendido e aproveitar essa breve tendência de queda para realizar o lucro. Porém, existe também nesse momento aqui em que o preço encontra uma grande demanda compradora, ou seja, muitos compradores aqui, um volume muito grande financeiro sendo negociado para compra. E isso impede que o preço continue a tendência de queda. Então fica nesse jogo aqui, o preço vai batendo aqui em cima, volta a cair. Encontra vendedores aqui, encontra compradores aqui embaixo. E assim por diante. Isso daqui geralmente é conhecido como uma região de briga. Quando o preço está lateralizado dessa forma, é uma região de briga em que você, eu, ninguém que vai operar com capital abaixo de milhões ou bilhões, vai operar. Por quê? Você não vai movimentar nada aqui. Aqui é uma zona somente briga. Então não vale a pena a gente entrar numa briga. O que nós temos que fazer é operar o fácil, operar o mais simples possível. E onde está a simplicidade? Sempre na tendência, correto? Mas o suporte e resistência nem sempre é apenas somente com essa linha no gráfico, mostrando ali uma resistência, um suporte. Há também as médias móveis. Por exemplo, se o preço do ativo está em uma tendência de alta no mercado, está subindo, e você coloca uma média móvel de 20 períodos. Geralmente essa média móvel, que é de 20 períodos, é uma média móvel geralmente simples, pode usar também a média móvel exponencial, não tem problema nenhum. Eu prefiro a média móvel simples. Nessa média móvel simples, ela vai acompanhar o preço. Enquanto o preço estiver acima da média móvel, ela funciona como um suporte. Enquanto o preço estiver, por exemplo, abaixo da média móvel, pode ser de 20 períodos, é uma das mais utilizadas no mercado. Enquanto o preço estiver abaixo dessa média móvel, aqui funciona como uma resistência. Nessa resistência aqui, você não vai operar contra ela, você vai operar a favor, ou seja, operar a tendência de queda no mercado financeiro. Agora, vamos para a parte do gráfico, que eu vou mostrar isso aqui na prática. Na teoria, isso aqui em desenho fica muito fácil e é bem simples. Mas e no gráfico, como é que vai ficar? Aqui no gráfico nós temos uma região de resistência e também temos uma região de suporte. Essas duas regiões aqui, de resistência e suporte, têm uma briga muito grande. Porém, é o seguinte, quando você identifica que o preço aqui encontrou uma resistência, segunda resistência, terceira resistência, essa briga aqui está muito maior do que essa briga aqui em cima, em que só tem um pico e um outro pico, correto? Ou seja, aqui eu tenho muito mais tentativas para um rompimento para queda e que não foi possível romper, ou seja, rompimentos falhos, tentativas falhas, do que aqui em cima, correto? Então, aqui eu já consigo prever o seguinte, no trade a gente sempre opera com a probabilidade. A probabilidade diz o seguinte, então, se essa zona vendedora aqui está tão acirrada, ou seja, esse fundo aqui está tão acirrado, tem tantas pessoas aqui, tem tantas tentativas para tendências de queda e sempre foi falha, então o rompimento para uma tendência de alta é o que pode acontecer. Você vai operar o rompimento depois de uma lateralização? Não, porque você precisa de uma confirmação. Porque também existe uma regra bem básica. Toda vez que o preço estiver lateralizado, a maior parte dos rompimentos, mais de 80% dos rompimentos serão falsos. É diferente do preço em uma tendência de alta no mercado. Se o preço está em uma tendência de alta, ele tem que haver rompimentos para uma tendência de alta se cumprir. Ou seja, a maioria dos rompimentos serão verdadeiros, desde que você opere com tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários, ou seja, um dia, cada candle desse que representa um dia,
e tempos gráficos semanais. Cada candle representa uma semana de operação. Por que o tempo gráfico de 4 horas? Porque no tempo gráfico de 4 horas, a partir desse tempo gráfico, a operação se torna muito mais simples. Você consegue identificar tendências de forma simples. O swing trade fica muito mais fácil. Isso daqui para qualquer mercado ou qualquer ativo no mercado financeiro. Não importa se você quer operar Forex, se você quer operar criptomoedas, se você quer operar no mercado americano, no mercado europeu, se quiser operar também aqui no mercado brasileiro. Isso daqui, análise gráfica, é como se fosse uma língua universal. Essa aqui funciona para qualquer mercado do mundo. Então, através dessa configuração aqui, trabalhando a partir do tempo gráfico de 4 horas, você só aumenta a sua probabilidade de assertividade. Bom, então se esse rompimento aqui acontecer como houve aqui, o preço rompeu o que era uma resistência, ele não vai romper e vai subir direto. O preço sempre faz esse movimento, uma breve retração para uma nova impulsão. E assim por diante. E vai formando aí suportes e resistências, suportes e resistências, suportes e resistências. Ou seja, vai formando um fundo mais alto que o fundo anterior. Qual o momento que você vai entrar na operação? Vai ser no suporte? Vai ser na resistência? Não. Você sempre vai operar quando o preço confirmar essa tendência. E quando que isso acontece? Toda vez que o preço, logo depois que rompeu, formou um fundo mais alto que o fundo anterior, como aqui, você pode procurar o melhor momento para entrada. Geralmente, que é o que eu ensino para a fórmula do swing trade, também como eu opero, que é para ter rentabilidades acima de 10% por trade por operação, é sempre através do rompimento. Ele se torna muito mais assertivo no tempo gráfico de 4 horas e tempo gráfico diário. Tá? Esses dois tempos gráficos aqui são essenciais para fazer a operação. Por que no rompimento nesse caso aqui? Porque simplesmente com esses tempos gráficos maiores e o gráfico em tendência, o rompimento é certo de acontecer. Se não aconteceu o rompimento, ou se for um rompimento falho, ele bateu aqui e voltar, isso aqui já indica que pode ser uma reversão de tendência e o mercado vai ficar lateralizado. Então não vou fazer mais nada, eu saio da minha operação e parto para um outro ativo. Principalmente aqui trabalhando no swing trading, que eu posso operar vários mercados ao mesmo tempo, posso operar vários ativos ao mesmo tempo. Não preciso passar horas ali olhando somente um ativo, olhando somente um gráfico no mercado. Por isso que eu gosto de ter essa liberdade para trabalhar no swing trade. Eu consigo a liberdade de operar uma vez na semana, 1 hora ali, agindo a compra e a venda das minhas operações, identificando isso aqui, ó, fundo mais alto que o fundo anterior, sempre, e vou operando com esses rompimentos. E o que eu sempre recebo aqui de comentários, principalmente de pessoas que já fizeram day trade ou fazem day trade, que geralmente buscam o fundo pullback, né? Eles aprenderam isso. No day trade é o seguinte, é um pouquinho diferente do swing trade. Além de ser uma operação mais arriscada, você tem que pegar aí pequenas partes de lucro, que é operar isso aqui, ó, pequenas impulsões, ao invés de pegar toda essa tendência aqui. Por quê? No day trade, por trabalhar com tempos gráficos menores, você não tem a oportunidade de aproveitar uma forte tendência e ir movimentando o stop a cada fundo de pullback, que é o stop técnico. Por que o day trader geralmente não tem essa oportunidade? Porque por trabalhar por tempos gráficos menores, você toma muita violinada, ou seja, isso impede você surfar uma grande tendência. O que é uma violinada? Para quem não conhece ainda. Violinada é o seguinte, o preço está subindo, você está operando comprado, aproveitando a tendência, do nada o preço volta, pega o seu stop e volta a subir. Ou seja, você fica chupando o dedo ali e vê todo mundo ganhando dinheiro. Por que o day trader ele perde dinheiro nessas violinadas? Devido à alta volatilidade desse tempo gráfico menor. E o day trader não tem aquele conforto de deixar, principalmente para quem está começando, está com pouco capital, em deixar um stop posicionado ali logo abaixo do último pullback, que geralmente é o stop técnico. E, geralmente, esse stop técnico com tempos gráficos menores é altamente violável. Ele não tem essa oportunidade porque você precisa de um capital muito grande para deixar um stop em um penúltimo pullback, que seria mais seguro no day trade. No swing trade, não. Para levar uma violinada no swing trade, o preço precisa romper um forte suporte. E qualquer fundo de pullback desse aqui é um forte suporte. Ou seja, se o preço, vamos colocar aqui, ó, vamos supor que eu coloquei o meu stop aqui, efetuei a compra aqui, estou aproveitando a tendência. Se o preço voltar a cair e pegar o meu stop, isso daqui mostra uma reversão de tendência. É quase certo que vai haver uma reversão de tendência. Se não haver uma reversão de tendência, o preço vai ficar lateralizado, ou seja, vai ficar com suporte e resistência, vai ficar com uma resistência aqui, suporte aqui em cima e preço lateralizado aí por dias. Aí já é um sinal de que é para sairmos da operação e partir para um outro mercado ou um outro ativo. Eu recomendo o seguinte também, opere sempre pelo menos 3 ativos no swing trade.
nos 3 ativos. Se você não tiver 3 ativos para operar, ou seja, 3 oportunidades, separa o seu capital em 3. Por exemplo, aqui vamos supor que você vai separar o seu capital em 3 ações. E se você não encontrar 3 ações para operar, vai encontrar somente uma, você vai ter aqui o seu capital, que seria para 3 ações. Você vai colocar o seu capital separado para as outras 2 oportunidades que podem vir, e você coloca somente 1/3 desse valor que você estiver operando para uma única oportunidade. Então, as outras 2 oportunidades, o valor para as outras 2 oportunidades, você vai deixar separadinho. Isso aqui também faz parte do gerenciamento de risco. E é isso que eu gosto também de ensinar aos meus alunos da fórmula do Swing Trade. E, inclusive, antes de liberar a fórmula do Swing Trade agora, para fazer as inscrições que vão ser agora no dia 8, eu vou fazer um aulão gratuito que é para você aprender todo o passo a passo e as ferramentas necessárias que eu utilizo com os meus alunos de forma gratuita, que vai ser agora na fórmula da alta renda. Ali eu vou explicar como funciona a fórmula do Swing Trade, o treinamento pago. Se fizer sentido para você, você se inscreve aí no dia 8. Mas mesmo se você não quiser fazer um treinamento pago agora, não se preocupe, participe da fórmula da alta renda, que vai ser agora no dia 3 de julho. Eu vou deixar o link das inscrições gratuitas aqui no comentário fixado, porque lá eu mostro muitas ferramentas muito importantes para quem está começando no mercado e para quem já tem muita experiência no mercado. Ferramentas que traders de verdade, por exemplo eu, trader profissional, já utilizo para viver do mercado financeiro. Então não perca essa oportunidade, é bem legal, é bem importante. E se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, no dia 13 e também no dia 8, que é a abertura do treinamento, a fórmula do Swing Trade, não se preocupa. No mesmo link ali vai ficar a lista de espera para você aproveitar uma próxima oportunidade. Bom, aqui eu já expliquei para você sobre suporte e resistência de uma forma fixa. Agora vamos lá para a média móvel, que eu vou explicar para você como que funciona suporte e resistência na média móvel. Podemos vir em indicadores, isso aqui é o TradingView, você pode utilizar ele de forma online gratuita, não precisa contratar uma plataforma aí na sua corretora. Isso aqui eu utilizo até hoje, não utilizo nenhuma outra plataforma, nenhuma outra corretora. Bom, vou colocar aqui média móvel. Vou escrever SMA, média móvel simples. Nessa média móvel simples já vem configurado com 9. Eu venho aqui e vou mudar para 20 ou 21. Você é de acordo com sua preferência. Eu gosto de utilizar a média móvel de 20 períodos, modo simples. Essa média móvel de 20 períodos, nesse modo simples aqui, ele funciona como suportes e resistências no gráfico. Olha que interessante. A média móvel está aqui em azul. Quando o preço geralmente bate nela, tem uma nova impulsão para alta. Logo depois o preço ele fica entrelaçado a ela, mas ele continua se suportando acima da média móvel, tendo aí alguns rompimentos. Mas ele se mantém acima da média móvel na maior parte das vezes, e o preço se mantendo acima da média móvel, isso indica o quê? Que é uma zona compradora, ou seja, você vai encontrar aqui o melhor momento para efetuar a compra do ativo ou da moeda que você estiver operando. E enquanto a média móvel estiver apontando para cima, também é uma confirmação que o preço vai continuar para sua tendência de alta. Ou seja, tem que estar em harmonia. Preço e média móvel sempre tem que estar em harmonia. Isso aqui facilita a sua tomada de decisão. Quais são os momentos de entrada aqui que eu gosto de utilizar e que meus alunos também utilizam na fórmula? Sempre através do rompimento. Tempo gráfico de 4 horas ou tempo gráfico diário. Aqui estamos de tempo gráfico diário, vamos colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas para você ter noção de como que funciona o suporte e resistência em diferentes tempos gráficos. Olha que interessante aqui. Depois que o preço estava aqui nessa tendência de queda, ele cruzou para uma tendência de alta, olha o que ele formou. Está pequenininho aqui, mas dá para ver. Impulsão, retração e impulsão. Ou seja, formou um fundo, formou um suporte. Se ele formou um suporte, o preço tende a continuar a sua tendência de alta. Quando o preço tem a força para cruzar uma média móvel, ele está dizendo ali que ele pode haver uma reversão de tendência, inclusive, se ele ficar formando fundo mais alto que o fundo anterior, é um forte indicativo que a zona compradora está tão grande, que a demanda compradora está tão grande, que você pode efetuar a compra e surfar essa grande tendência. Mas o seu ponto de entrada na operação vai ser logo no cruzamento? Deixa eu colocar aqui para você ver melhor. Vai ser logo no cruzamento dessa média móvel? Lógico que não. O preço precisa da confirmação, que é impulsão, retração, impulsão, que é exatamente no suporte. E a partir desse momento aqui, se efetua a compra para surfar uma grande tendência. E como estamos aqui no tempo gráfico de 4 horas, geralmente uma forte tendência vai dar para surfar em 2, 3, 4, 5% de rentabilidade em uma única operação. Isso no mercado à vista. Como estamos aqui olhando
o mercado de Forex, esse par de moedas, e também você pode operar qualquer outro mercado. Para operar, você pode utilizar também o mercado alavancado. O mercado alavancado é quando você, por exemplo, coloca R$100 numa operação, botar aí $100 numa operação, e você pode operar aí até com $1.000 na operação. Dependendo da corretora, você consegue operar até um valor maior. Ou seja, se você tiver com esses $100 um lucro aí de mais $50 numa operação, e você consegue multiplicar em até 10 vezes devido à alavancagem, poxa, você já ganhou aí $500 em uma única operação. R$2.500 em uma única operação, convertendo aí o dólar, né? Então, é muito importante que você saiba essas técnicas para fazer as operações. E para aprender essas técnicas, é só você continuar inscrito aqui no canal. Curta esse vídeo aqui para ele ter um maior alcance também e eu conseguir ajudar muito mais pessoas. Bom, hoje você aprendeu sobre suporte, resistência, técnicas ali de entrada e saída e a diferença entre suporte, resistência fixa e também com a média móvel, que você consegue surfar uma grande tendência. Te espero no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até a próxima!